Ter mandado minha esposa para o apartamento da amiga dela naquela noite foi realmente um erro? O que voltou foi um simples silêncio. Mas dentro daquele silêncio havia claramente algo que eu não conhecia. O olhar dela havia mudado. Seu tom de voz se tornara mais cauteloso, como alguém cujo coração foi abalado por outra pessoa, ou talvez como alguém cujos sentimentos mal entendidos e enterrados haviam despertado novamente. E então, eu percebi. O problema não era aquele lugar, mas sim um espaço profundo em seu coração que eu nunca consegui alcançar. Hoje, tentarei abrir a porta desse segredo. Naquele momento em que a ponta dos dedos dela roçou brevemente as costas da minha mão, embora nenhuma palavra tenha sido dita, nós dois sabíamos. Isso não era uma simples coincidência. Como se uma emoção há muito adormecida estivesse prestes a despertar com o menor estímulo, um calor estranho se espalhou pelo ar. Eu não conseguia explicar por que mandar minha esposa para o apartamento da amiga dela me deixava tão desconfortável em um canto do meu coração, nem porque o som daquela porta se fechando pareceu ecoar por um tempo anormalmente longo. Mas quanto mais eu pensava no motivo pelo qual o olhar dela vacilou naquela noite, mais meu peito se apertava de uma forma estranha. Teria sido o mesmo para ela? O tremor escondido sob um sorriso leve, o olhar momentâneo em meu rosto enquanto escolhia as palavras. Naquilo havia a solidão de alguém não dita, uma saudade há muito reprimida e talvez um traço de sentimento por mim. Ficamos parados, incapazes de nos aproximar ou nos afastar nessa estranha distância. Embora estivéssemos entrando no outono de nossas vidas, nossos corações ainda se agitavam com o calor da juventude. Você está bem? A voz cuidadosa dela ainda ecoava em meus ouvidos. Acenei com a cabeça como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu não estava nada bem. O estranho desconforto que eu sentia toda vez que mandava minha esposa para a casa dela. Esse sentimento era afiado demais para ser chamado de ciúme e quente demais para ser chamado de preocupação. E no centro desse sentimento estava ela. Antes de fechar a porta, ela segurou e soltou minha mão. Foi tão breve que poderia ter sido minha imaginação, mas aquele único e curto contato viajou de volta no tempo e abalou algo dentro de mim. O coração de um homem que eu havia esquecido, a excitação, o medo e um desejo que eu não ousava nomear, tudo veio à tona de uma vez. Naquele instante, ela também deve ter notado que o ar entre nós estava ficando quente demais, pois desviou o olhar apressadamente e disse: "Você parece diferente hoje. Será que eu havia mudado? Ou era este momento em que estávamos juntos?" Suas palavras soaram como uma piada, mas continham uma estranha sinceridade. Elas ecoaram em meus ouvidos por muito tempo, me mantendo acordado. Enquanto minha esposa ficava naquele apartamento, minha mente estava cheia apenas de sua expressão, de suas palavras e de seu toque. Não cruzamos a linha, mas o tremor do momento em que a ponta dos nossos pés tocou a beira dessa linha já dizia tudo. Um romance no crepúsculo da vida começa silenciosamente. Não se espalha como fogo, mas se instala lentamente, como o calor que permeia uma árvore antiga. Mas silencioso não significa fraco. Pelo contrário, é mais profundo, mais perigoso, porque conhecemos as cicatrizes passadas um do outro, porque sentimos o vazio um do outro, oferecemos nossos corações com cautela, e então, em um certo momento, ficamos paralisados, incapazes de soltar completamente a mão ou de segurá-la firmemente. Éramos exatamente assim. E naquela noite, como o vento que sopra pouco antes da chuva, senti uma mudança no ar. No momento em que ela me chamou pelo nome, eu soube instintivamente: esta história não terminaria hoje. Nossos sentimentos já estavam em um caminho inevitável. O único problema era que ninguém sabia o que nos esperava no final desse caminho. No momento em que ela hesitou e deu um passo em minha direção, quando seus lábios tremeram, sua respiração vacilou e suas palavras foram interrompidas. Naquele exato instante, sentimos a mesma coisa. Isso poderia ser o começo, ou poderia ser o fim. E a única palavra que ela estava prestes a dizer, chamando meu nome pela última vez, pouco antes de a palavra sair de seus lábios, a cena congela. O que ela ia dizer?
Será que ela sabia do calor que havia entre nós naquela noite? Agora é hora de ouvir a resposta. No momento em que a voz dela foi interrompida, o ar de repente ficou pesado. Como se as palavras que chegaram à ponta de seus lábios tivessem parado no ar, ela fechou os olhos por um momento, recuperou o fôlego e, silenciosamente, voltou seu olhar para mim. Um tremor que podia ser entendido sem palavras. Aquele tremor foi transmitido diretamente para o meu peito. Será que nos aproximamos demais um do outro agora? Ou será que só agora admitimos que já estávamos próximos há muito tempo? Inconscientemente, dei um passo à frente, e ela não recuou. Em vez disso, parou por um momento e olhou diretamente nos meus olhos. Em seu olhar, havia cicatrizes antigas escondidas e camadas de emoções reprimidas que ela não ousava expressar. Ela lentamente apertou os lábios e então, como se estivesse sussurrando, começou a falar. Você realmente parece diferente hoje. Repetindo as palavras que disse na porta, sua voz estava um pouco mais baixa, um pouco mais honesta. Eu não sabia o que dizer, então baixei o olhar por um momento antes de olhá-la novamente. A luz suave caindo sobre seus ombros, a ponta de seus dedos tremendo levemente, seus olhos que diziam tanto sem proferir uma única palavra. Eu não sabia há quanto tempo tentava evitar um momento como este, e há quanto tempo o desejava. Eu não estava tentando segurar sua mão antes, ela disse. É só que, naquele momento, eu também senti algo. Antes que ela pudesse terminar a frase, eu já estava respondendo. Eu também. Ela prendeu a respiração por um instante, e aquele breve momento pareceu se estender, não por segundos, mas por minutos. Ela baixou a cabeça levemente. Depois a levantou novamente, com um pequeno sorriso passando por seus olhos. Mas aquele sorriso era menos de felicidade e mais uma mistura de dor antiga e anseio. Então, não fui a única que sentiu, ela disse lentamente. Em vez de palavras, eu acenei com a cabeça muito sutilmente. Com aquele pequeno gesto, pude ver seus ombros tremerem um pouco. A sala estava tão silenciosa. Até o tic-tac do relógio de parede parecia prender a respiração. Ficamos ali, olhando um para o outro, sem dizer uma palavra. Uma distância próxima, onde nossas mãos quase podiam se tocar se estendidas. E por causa dessa distância, nossos corações se tornaram ainda mais cautelosos. Mas, ela continuou cuidadosamente, podemos ter esse tipo de sentimento? Essa era uma pergunta que eu já havia me feito centenas de vezes. Minha esposa, ela e eu. Ninguém era culpado, mas ninguém era completamente livre nessa relação. Uma única palavra cria um limite, e outra palavra o destrói. É por isso que nos tornávamos mais honestos em momentos de silêncio como este. Inspirei lentamente. O cheiro dela passou por mim, muito sutil, nem muito forte, nem muito leve. Um perfume que continha o calor de uma pessoa. Não pense assim. Minha voz soou mais baixa e mais séria do que eu esperava. Não podemos apenas olhar para este momento? Suas pupilas tremeram ligeiramente. Então ela levantou a cabeça e me olhou. Seu olhar parecia dizer, não fuja, não minta. Então, ela disse em voz baixa, neste momento posso ser honesta? Eu não respondi. Em vez disso, levantei minha mão muito lentamente e a parei perto das costas da mão dela. Eu não a toquei, mas ela prendeu a respiração ao ver minha mão se aproximando. Por que você parou? Sua voz tremeu um pouco mais. Eu disse em voz baixa, porque acho que seria difícil voltar atrás. Ela fechou e abriu os olhos. E então, silenciosamente, deu um passo em minha direção. A distância entre as pontas de nossos dedos era quase inexistente agora. Sua voz era mais silenciosa que o vento. Então não volte. Aquelas palavras atingiram meu coração com força. Não importava o quão baixo ela falasse, a emoção contida nelas não podia ser escondida. Eu olhei para ela. Ela não se esquivou, nem pareceu assustada. Seu olhar era como se todas as emoções que ela havia suportado, contido e reprimido, estivessem finalmente respirando. Mas naquele momento, vi seus olhos ficarem ligeiramente úmidos. Eu também, ela disse baixinho. Eu também tenho medo de estar me apaixonando por você. Eu lentamente baixei minha mão, deixando-a pairar,
como uma sombra perto das costas da mão dela. Uma mão que não tocou, mas um coração que já havia tocado. Sua expressão mostrava que ela sentia até mesmo essa distância, como se fosse uma respiração. Eu podia entender sem palavras. Nós nos queríamos, mas, ao mesmo tempo, tínhamos medo de que o outro pudesse desmoronar. Naquela noite, sem que um único dedo se tocasse, estávamos nos alcançando mais profundamente do que qualquer um. Com a voz trêmula, ela finalmente disse: "O que fazemos agora?" Eu não respondi. Porque não importava qual resposta eu desse, esta história já estava continuando. Sua pergunta pairava no ar, tremendo. "O que fazemos agora?" Aquela única frase não era uma simples pergunta. Era uma porta muito precária, onde todos os sentimentos escondidos, as confissões não ditas e todos os momentos que nos abalaram sutilmente se emaranharam, prestes a explodir. Eu apenas olhei para ela, incapaz de responder. Como se eu olhasse um pouco mais, todos os meus sentimentos seriam revelados. Como se eu me aproximasse um pouco mais, a fronteira que construímos desmoronaria. Ela também sabia que se dessemos mais um passo, não seria mais um simples tremor de emoção, mas uma linha da qual não poderíamos voltar. Ela abaixou a cabeça muito lentamente, como alguém tentando se recompor. Seus dedos tremiam finamente. Ao ver aquele tremor, senti minha respiração ficar sutilmente presa. "Por que sempre?" Ela começou a dizer em voz baixa e parou abruptamente. Respirando fundo mais uma vez, ela continuou com uma voz muito baixa. "Por que minhas emoções sempre se desfazem na sua frente?" Aquelas palavras penetraram silenciosamente em meu coração. Não era uma confissão clara, mas era uma emoção muito mais profunda do que uma confissão. Eu já havia me feito a mesma pergunta dezenas de vezes. Por que meu coração treme sutilmente apenas na frente dela? Por que meu peito se aquece quando ela sorri? E por que eu fico inexplicavelmente ansioso quando ela parece estar sofrendo? Mas eu não podia dizer. No momento em que eu dissesse, nosso equilíbrio desmoronaria. Eu também. Comecei a falar com cuidado. "Não sei por que estou tão abalado." Ela levantou o rosto lentamente, e em seus olhos escurecidos, ela parecia ler as palavras que eu não disse. "Você realmente não sabe?" Ela perguntou com um sorriso minúsculo. Em vez de responder, desviei o olhar. Ela pareceu entender tudo apenas com aquela reação, e acenou com a cabeça. Um momento de silêncio. Mas não era um silêncio frio. Pelo contrário, era um silêncio terrivelmente próximo, onde os batimentos de nossos corações pareceriam colidir se dessemos mais um passo. Ela moveu a mão silenciosamente em minha direção. A ponta de seus dedos roçou levemente minha manga e parou. Uma distância que não era nem de toque, nem completamente separada. Aquela distância me deixou ainda mais sem fôlego. "Na verdade," ela disse com a voz trêmula, "este é o primeiro sentimento assim para mim." Suas palavras eram calmas, mas dentro delas havia uma mistura de medo e anseio. "Por quê?" perguntei com cuidado. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois levantou a cabeça lentamente e disse: "Porque ter tanto carinho por alguém é assustador." Aquelas palavras atravessaram meu coração. Ela era alguém que havia sido abandonada. Alguém que foi forçada a esperar por muito tempo por alguém, sendo mal compreendida. E agora, ela era alguém que não conseguia mais se apoiar facilmente nos outros. Eu sabia, mesmo que ela não dissesse, apenas por seu olhar. É por isso que ela não se apoiava facilmente em mim também. Alguém que ficava mais distante porque queria demais. Alguém que era mais cuidadosa porque tinha muito medo. Ela deu mais um passo. Agora não havia espaço nem para uma brisa passar entre nós. "Eu quero me aproximar," ela sussurrou. "Mas se eu fizer isso, acho que ficarei muito fraca." Eu respirei fundo e, muito lentamente, levantei minha mão e a parei a alguns centímetros acima das costas da mão dela. Não tocou, mas estava tão quente como se tivesse tocado. "Eu também," eu disse. "Na sua frente, eu continuo ficando fraco." Suas pupilas tremeram violentamente. E naquele exato momento, ela se moveu sutilmente para a frente. Seu rosto estava tão perto que eu não tinha onde fixar o olhar, pouco antes de nossas respirações se encontrarem. E então, ela parou de repente.
O som de sua inspiração escapou muito baixo. Ela fechou e abriu os olhos e deu um passo para trás. Não podemos, ela disse com a voz trêmula. Meu coração afundou com aquelas palavras, mas começou a bater novamente quando vi sua expressão. Não era um rosto de rejeição, mas um rosto de alguém que estava ainda mais assustada porque queria demais. Ela disse, recuperando o fôlego. O próprio fato de eu te querer tanto me assusta. Eu a observei, incapaz de me mover. Ela não conseguiu enxugar os olhos, apenas seus lábios tremiam. Tenho medo que você se afaste de mim, ela disse baixinho. Isso é o que mais me assusta. Aquelas palavras eram mais quentes do que uma confissão. Hesitei por um momento, incapaz de dar um passo à frente ou para trás. Muito lentamente, com o máximo de cuidado possível, coloquei minha mão perto das costas da mão dela. Pouco antes de tocar, sua respiração tremeu levemente. Então, eu disse em voz baixa, vamos parar por aqui por enquanto? Ela fechou os olhos e acenou lentamente com a cabeça, como se dissesse obrigado, como se fosse um consolo de que mesmo essa distância estava bem. E então ela disse, mas... Ela se aproximou um pouco de mim novamente e sussurrou, será que realmente conseguimos parar por aqui? Aquelas palavras foram uma confissão que puxou meu coração. Parecia o som da porta de um caminho sem volta, se abrindo lentamente. E nós, parados em frente àquela porta, não fizemos nada, mas já havíamos começado tudo. Foi um momento muito silencioso. Uma quietude onde nem mesmo o tic-tac do relógio de parede podia ser ouvido. Mas naquela quietude, nossas respirações e batimentos cardíacos eram muito claros. A última coisa que ela disse. Será que realmente conseguimos parar por aqui? Aquelas palavras cravaram-se profundamente em meu peito e ainda vibravam. Ela não estava nem longe de mim, nem completamente perto. Apenas parada ali, incapaz de expirar ou inspirar. Apenas alguns centímetros de distância entre nós. Mas aqueles poucos centímetros pareciam a distância mais quente e mais longa que eu já havia sentido em toda a minha vida. Suas pupilas tremiam. Medo, anseio, hesitação, emoção, tudo estava misturado. E aquelas emoções brilhavam em seus olhos, incapazes de transbordar. Eu me aproximei um passo, com cuidado. Ela não recuou. Na verdade, ela se aproximou de mim, de forma tão sutil e pequena que era quase imperceptível. Nossas respirações se misturaram. Nossos olhares se encontraram. A temperatura no ar subiu loucamente. Você, ela sussurrou baixinho. Sua voz era mais fina e mais quente que o vento. Por que você me olha assim? Ela mordeu o lábio levemente, e eu perdi o lugar para onde desviar o olhar. Porque eu sabia que a maneira como eu a olhava estava abalando ainda mais seu coração. Mas era o mesmo para mim. A maneira como ela chamava meu nome, o olhar em seus olhos, seus ombros trêmulos na minha frente, tudo estava desmoronando dentro de mim. Depois de um longo tempo, como alguém que reencontrou o fôlego, eu disse em voz baixa, eu também não quero mais parar por aqui. A ponta de seus dedos tremeu por um instante, e aquele tremor se espalhou diretamente para o meu coração. Essa palavra, ela disse baixinho, quase inaudível. Se você disser isso, é realmente o fim. Pode ser o fim. Minha voz estava tão baixa que não parecia a minha. Ela fechou os olhos, 1, 2 vezes, muito lentamente, e respirou fundo, como se estivesse arrancando algo de dentro de seu coração. Eu estendi minha mão com muito cuidado e a parei perto da ponta de suas unhas, sobrepondo uma única sombra. Não tocou. Mas não havia toque mais quente do que o que não estava tocando agora. No momento em que ela abriu os olhos novamente, eu soube de tudo pelo seu olhar. Ela já havia se entregado a mim. Seu coração, suas emoções, seu calor, mas ela estava se perguntando uma última vez. Uma última vez. Eu realmente posso permitir isso? Eu realmente posso entregar meu coração a essa pessoa? Desta vez, eu realmente não vou me machucar? Eu disse em voz baixa. Eu sei que você está com medo, mas eu também estou. Seus olhos tremeram violentamente, como se ela tivesse ouvido a sinceridade escondida em minha voz. Eu também desmorono na sua frente. É por isso que eu parei. Só porque eu te quero tanto.
Ela inspirou e deu um passo em minha direção. Agora estávamos realmente perto. Perto o suficiente para ver o reflexo de nossa respiração nas pupilas um do outro. Essa palavra, ela disse com a voz trêmula. Por que você é tão cruel comigo? Eu a olhei, como se estivesse chocado. Ela disse com um pequeno sorriso misturado. Se você for tão honesto comigo. Sua garganta pareceu se fechar por um momento enquanto ela prendia a respiração e sussurrava, eu não tenho mais motivos para fugir. Sua confissão foi tão honesta, tão bonita e tão triste. Aquela única frase dizia tudo sobre o quanto ela temeu, o quanto ela se afastou, o quanto ela suportou sozinha por tanto tempo. Eu lentamente baixei minha mão e, com o mínimo de coragem, aparei novamente a alguns milímetros acima das costas da mão dela. Ela olhou para minha mão e então, como se tivesse tomado uma decisão, expirou muito suavemente. A ponta de seus dedos se moveu. Aproximou-se das costas da minha mão. Um pouco mais, um pouco mais. Mas pouco antes de tocar, ela parou de repente e, retirando a mão, recuou. Uma distância foi criada em um instante. Era uma distância curta, mas para mim era uma distância que rasgava meu coração. Ela cobriu o rosto levemente, recuperou o fôlego e disse em voz baixa: Não posso. Se eu te tocar agora, eu realmente vou desmoronar. Aquilo não era uma rejeição, mas a confissão mais honesta, mostrando o quão abalada ela estava. Eu não me aproximei apressadamente. Ela precisava de tempo para voltar por conta própria. Não há problema em desmoronar. Eu disse muito baixo. Está tudo bem. Eu vou te segurar. Ela levantou a cabeça com aquelas palavras, e a emoção em seu olhar quase me fez cair de joelhos. Sem se aproximar nem se afastar, ela se equilibrava precariamente sobre seu coração fervente. Ela deu mais um passo. A distância entre nós era quase nula. Ela sussurrou: Sério? Sério. Ela tremeu os lábios silenciosamente e encostou a testa no meu ombro, muito lentamente, com cuidado. Naquele momento, perdi completamente o fôlego. Nenhuma mão se tocou, mas foi um momento mais quente e mais profundo do que qualquer abraço. Naquele instante em que sua testa tocou meu ombro, amor, desejo, medo, anseio, tudo se derreteu na mesma temperatura. Ela disse em um sussurro baixo, quase inaudível: Eu gosto tanto de você. Com aquelas palavras, o mundo parou. Eu fechei meus olhos. Uma onda de emoção tão forte que fez meu corpo inteiro tremer me atingiu. E então, muito lentamente, realmente lentamente, ela levantou o rosto em minha direção. No momento em que nossas pupilas se encontraram, esta história chegou a um ponto de onde realmente não havia retorno. E naquele exato momento, a cena é cortada. Antes que qualquer coisa explodisse, antes que qualquer coisa parecesse ter começado, mas no momento em que tudo já havia começado, lá fora, gotas de chuva caíam silenciosamente. O som da chuva batendo na janela se misturava com nossa respiração, enchendo o espaço de forma íntima. Uma suave luz laranja iluminava a sala de estar. Aquela luz envolvia levemente seus cabelos e o contorno de seu rosto, criando a sensação de que o próprio tempo havia parado. Ela lentamente se inclinou em seu braço. Agora, eles podiam ler o coração um do outro apenas com o olhar. Palavras não eram necessárias. Apenas sentir a presença um do outro era o suficiente. A respiração ficava cada vez mais próxima e o coração batia cada vez mais rápido. Quando ele lentamente levantou a mão para acariciar o cabelo dela, ela soltou um pequeno suspiro e se aninhou mais profundamente em seu ombro. Quando aquele suspiro tocou a nuca dele, ele fechou os olhos distraidamente. Seus corações e corpos estavam falando um com o outro. Todas as confissões não ditas eram transmitidas através da pele e do calor do corpo. Esta noite, ela sussurrou baixinho, será lembrada para sempre. Os dedos dele se moveram lentamente por suas costas. Aquele movimento não era um simples toque. Era a sensação de corações explorando um ao outro. A cada toque que roçava a pele, a respiração de cada um deixava um leve tremor. Ele olhou nos olhos dela. Naqueles olhos havia um anseio contido por muito tempo,
medo e expectativa. Apenas com aquele olhar, ele já estava aceitando tudo. Sim, ele disse baixinho. Eu também esperei por este momento. Ela fechou os olhos. A sensação de sua respiração se misturando com a dele, seu peito contra o dele. Naquele momento, os ruídos do mundo desapareceram e apenas seus corações e respirações existiam. Seus corpos, mesmo parados, diziam tudo. Quando a ponta de um dedo roçava, o coração do outro reconhecia. O som das gotas de chuva batendo na janela criava um ritmo suave. Naquele ritmo, eles se atraíam, se sentiam, se apoiavam um no outro. Sentimentos expressos pelo corpo em vez de palavras. Compreensão transmitida por um único olhar, amor e anseio sentidos através da respiração. Ela disse muito baixo, quase em um sussurro. Este momento é tão perfeito. Ele acariciou levemente a cabeça dela e respondeu: Eu também amo estar tão perto de você assim. Ela lentamente se aproximou um pouco mais dele. O calor entre seus cabelos e pele se infiltrou um no outro, e suas mãos se roçaram, explorando-se lentamente. A cada roçar, seus corações se abriam mais profundamente. Naquele momento, os dois sentiram uma emoção que não podia ser expressa em palavras, apenas através do corpo e da respiração. Ela riu baixinho no ombro dele. Aquele riso continha excitação, alívio e um pouco de vergonha. Ao ouvir o riso dela, ele olhou nos olhos dela, levantou a mão levemente e envolveu a mão dela. Agora, o toque era suficiente. Seus corpos e corações falaram um com o outro, aqui, em seu próprio espaço, o momento em que reconheceram a existência um do outro. A chuva continuava a bater na janela, mas lá dentro era inteiramente o mundo deles. Lentamente, a respiração se infiltrou um no outro, e os corações se envolveram, e eles não esconderam mais seus sentimentos. Eu gosto muito de você, ela sussurrou, misturando as palavras com a respiração. Mesmo que eu não consiga dizer tudo com palavras, eu sinto com o coração. Ele segurou a mão dela com firmeza e a puxou para um abraço leve. Eu sinto o mesmo que você. Com aquelas palavras, ela expirou mais profundamente e se entregou aos braços dele. Naquele momento, os mundos dos dois já eram um só. Ponta dos dedos com ponta dos dedos, cabeça com ombro, respiração com respiração, se dissolveram um no outro, um momento em que tudo era compreendido sem palavras. Qualquer incerteza, qualquer medo, parecia ter desaparecido, pelo menos naquela noite. Ela enterrou a cabeça no peito dele e ele envolveu a cabeça dela, sentindo os corações um do outro, sentindo a respiração um do outro, derramando todas as emoções que não podiam ser ditas em palavras um sobre o outro. E ainda assim, aquele momento pareceu tão longo, como se ninguém estivesse medindo o tempo, como se eles pudessem permanecer naquele espaço para sempre. O som da chuva agora era apenas um ruído de fundo. Os batimentos de seus corações e suas respirações preenchiam o espaço. A presença um do outro, o calor um do outro, o coração um do outro falava em vez de palavras, confessava em vez de pontas de dedos. Ela sussurrou baixinho. Com você, não tenho medo de nada. Ele envolveu a cabeça dela ainda mais levemente e sussurrou. Eu também. Eu também. Com você, tudo fica bem. E os dois, naquele lugar, sentindo um ao outro, apoiando-se um no outro, confirmaram seus corações em silêncio. Apenas pelo toque, apenas pela mistura de respirações, eles compartilharam plenamente todas as emoções daquela noite. Não havia necessidade de expressar em palavras. Seus corpos e corações já diziam tudo. Naquela noite, no espaço criado pelas gotas de chuva e pela luz quente, os dois se abriram completamente um ao outro. Apoiaram-se um no outro e preencheram o mundo com a presença um do outro. E naquele momento, eles já haviam dado tudo um ao outro, mas ainda não era o fim. O momento final, que faria seus corações explodirem completamente, ainda estava por vir. A luz do sol que entrava pela janela começou a encher lentamente o quarto. A chuva já havia parado, e o ar estava fresco, mas um pouco úmido. A memória daquela noite enchia a cabeça, e o coração ainda estava desorganizado. Ela sentou-se na cama, abraçando levemente o cobertor.
O calor daquele momento, aquela respiração, aquele tremor ainda permaneciam em seu corpo, mas seu coração estava complicado. Seria amor ou uma simples fuga emocional? Quanto mais tentava encontrar a resposta, mais seu peito pesava. Ele a observou por um momento da beira da cama. Mesmo sem palavras, eles podiam ler o coração um do outro, mas havia um peso sentido naquele silêncio. A paixão daquela noite havia desaparecido, mas os resquícios da emoção permaneciam. É de manhã, ele disse baixinho, com cuidado. Sua voz ainda continha o tremor da noite anterior. Ela levantou a cabeça lentamente e olhou para ele. Em suas pupilas havia uma mistura de cansaço, confusão e um alívio desconhecido. Sim, é de manhã, ela disse, expirando. Suas palavras eram calmas, mas as ondas em seu coração ainda não haviam se acalmado. Uma tensão silenciosa ainda fluía entre os dois. Ninguém se moveu primeiro, ninguém tentou falar primeiro, mas naquele silêncio eles já se entendiam. Os momentos em que as pontas dos dedos se roçaram, os momentos em que as respirações se misturaram e os momentos em que se apoiaram um no outro em silêncio. Tudo isso tornou seu relacionamento profundo, irreversível. Ela se levantou lentamente e caminhou até a janela. Apertando os olhos contra a luz do sol, ela parecia tentar organizar os pensamentos que havia escondido. Isso é certo? Ela murmurou baixinho para si mesma. Ele sentou-se na cama por um momento, observando-a. Seu coração estava complicado. Amor, anseio, culpa, alívio, medo. Todas as emoções estavam emaranhadas. Não se sinta culpada, ele disse lentamente. Ontem à noite, nós dois fomos honestos. Não acho que isso tenha sido errado. Ao ouvir aquelas palavras, ela prendeu a respiração por um momento e acenou silenciosamente com a cabeça. Mas no fundo de seu coração, a dúvida ainda permanecia. Foi amor ou uma simples fuga? Naquele momento, uma batida repentina soou na porta da frente. Ambos se assustaram e se olharam. Quem poderia ser? Ela hesitou por um momento, sentindo uma ansiedade inexplicável na luz do sol que entrava pela janela. Quem é? Ela sussurrou com cuidado. A batida se repetiu. Ele se levantou, caminhou em direção à porta da frente e a abriu. Na porta estava uma figura inesperada. Poderia ser um amigo, ou talvez a amiga a quem ela foi confiada naquele dia. Mas em seu olhar havia cautela, surpresa e uma leve preocupação. Olá, por acaso? A voz estava misturada com uma tensão indizível. Ela e ele se olharam por um momento. Naquele instante, eles trocaram um olhar silencioso. Uma presença que poderia nos quebrar apareceu, mas nós já estávamos completamente conectados um ao outro. Voltando para o quarto, as pontas de seus dedos se roçaram. Mesmo sem tocar, o tremor em suas pontas de dedos foi transmitido diretamente um ao outro. Aquelas pontas de dedos disseram tudo em silêncio. Um momento em que todas as emoções foram suficientemente transmitidas sem palavras. Nós, ele sussurrou baixinho. Parecemos ter ficado mais próximos depois daquela noite. Ela prendeu a respiração por um momento. Depois fechou e abriu os olhos. Sim, algo mudou. Não podemos mais nos esconder um do outro. Naquele momento, o ar no quarto, diferente de antes, estava cheio de uma tensão suave, mas firme. Poderia ter sido amor ou uma simples explosão de emoção, mas eles estavam mais profundamente conectados um ao outro. Ela segurou o braço dele lentamente. Eles sentiram o calor um do outro em silêncio, digerindo juntos a memória daquela noite e a confusão da manhã. A mão dele envolveu a dela, penetrando profundamente em seu coração. O que devemos fazer agora? Ela perguntou com cuidado. Vamos descobrir juntos, lentamente. Ele respondeu suavemente. Sem esconder o que sentimos, confiando um no outro, lentamente. Ela acenou com a cabeça e segurou a mão dele com mais firmeza. E por um momento, os dois, em silêncio, tentaram organizar todas as emoções daquela noite e daquela manhã, sentindo um ao outro. A luz do sol lá fora enchia o quarto, e o som da chuva já havia desaparecido, mas seus corações ainda guardavam a tensão e o calor daquele sentimento. Ninguém disse,
mas a presença um do outro, a respiração e os corações conectados já estavam ligados de forma mais profunda e forte do que qualquer outra coisa. Naquela manhã, eles se tornaram mais honestos um com o outro. E agora, os dois decidiram não se evitar mais, não esconder mais seus corações. No entanto, naquele momento, eles descobriram uma pequena carta deixada no parapeito da janela. Não sabiam quem a havia deixado, mas aquela carta era um sinal que levaria a história dos dois em outra direção. Eles se olharam, prenderam a respiração silenciosamente e sentiram novamente a tensão daquela noite e a excitação da manhã. E no fundo de seus corações, eles sabiam que já haviam formado uma conexão profunda que ia além de um simples sentimento. Enquanto a luz da manhã se infiltrava suavemente pela janela, os dois ainda estavam no quarto, sentindo o calor um do outro. A emoção daquela noite, a tensão daquela manhã e todos os movimentos sutis do coração agora se transformavam lentamente em serenidade. As pontas dos dedos se tocavam. Mas mais importante do que isso, era o fato de que seus corações se tocavam. Ela encostou a cabeça levemente no ombro dele. A mão dele envolveu sua cabeça suavemente, afastando seu cabelo com cuidado, transmitindo seus sentimentos. Palavras não eram necessárias. Seus corações já se entendiam. Nós, ela sussurrou baixinho. Podemos continuar assim? A ponta dos dedos dele se moveu lentamente por suas costas. Podemos, se confiarmos um no outro e explorarmos esse sentimento mais profundamente, lentamente. Ela fechou os olhos e, apoiando-se completamente em seu peito, misturou sua respiração com a dele. A cada respiração, seus corações se tornavam um. O anseio, a ansiedade, o medo e a excitação do passado, tudo se dissolveu completamente na manhã calma. Não haverá mais medo, ele sussurrou. Se formos honestos um com o outro, tudo ficará bem. Ela enterrou a cabeça no peito dele e deu um sorriso minúsculo. Como um descanso encontrado no final de uma longa jornada, seu coração tremeu levemente e encontrou a paz. Naquele momento, a luz entrou suavemente pela janela, projetando longas sombras dos dois. Como se o mundo tivesse parado para eles, apenas aquele lugar estava calorosamente envolvido. Ela levantou o rosto e olhou nos olhos dele. Naqueles olhos estavam o conflito de ontem, a tensão da noite passada, a confusão da manhã e toda a excitação que restava agora. Ele depositou um leve beijo na testa dela. Aquele breve contato transmitiu uma estabilidade de coração e um amor que não podiam ser expressos em palavras. Agora, não vamos mais nos machucar, ele sussurrou suavemente. Ela acenou com a cabeça e se aninhou novamente em seus braços. E assim, os dois, em silêncio, lentamente, confirmaram a presença um do outro, sentindo seus corações e almas se tocarem. Com o passar do tempo, não houve muitas palavras, mas no silêncio havia uma comunicação mais profunda. A respiração um do outro, o calor e as pontas dos dedos que se roçavam suavemente diziam tudo. Aquela noite e aquela manhã, toda a confusão e o medo agora se transformaram em uma paz calorosa. Apoiando-se um no outro, sentindo a presença um do outro, eles obtiveram o alívio de não precisar mais esconder seus corações. Com você, ela sussurrou, sinto que tudo ficará bem. Eu sinto o mesmo, ele respondeu. Agora, sem esconder nossos corações, vamos nos conhecer lentamente. Ela segurou a mão dele com firmeza e enterrou o rosto levemente em seu ombro. Naquele momento, seus corações não tremeram mais. O sentimento um pelo outro ainda era profundo, mas agora não era mais ansiedade e anseio, mas sim amor e compreensão plenos. Sentindo a respiração um do outro, lentamente, como se o tempo tivesse parado, os dois permaneceram ali. Não havia mais motivo para fugir, nem necessidade de se esconder. Eles preencheram o mundo com a presença um do outro e permaneceram seguros nos corações um do outro. O relacionamento deles estava apenas começando, mas na excitação do começo havia uma plenitude como se já tivessem entregado tudo um ao outro. O amor, silenciosa mas fortemente, envolveu os corações dos dois. Com as testas juntas,
De mãos dadas, sentindo os corações, eles agora deixaram para trás toda a ansiedade. Naquela manhã, o mundo ainda brilhava, mas para os dois havia um espaço mais quente que o mundo. Naquele espaço, eles sentiram a respiração, o coração e a alma um do outro, e saudaram um momento que continuaria lenta e eternamente. E naquele momento, o público pôde entender. Este amor não era um simples anseio ou impulso, mas um sentimento sincero um pelo outro, e um amor profundo que trazia descanso e paz um ao outro. Passando pela noite e pela manhã, os dois agora se tornaram completamente honestos um com o outro, e seus corações nunca mais vacilariam.